E o Redação Novo Tempo está de volta. Olha só, polarização, intolerância, esquerda e direita. Com certeza você deve ter ouvido ou lido essas palavras em algum lugar, né? Todas elas estão relacionadas à política. As redes sociais têm se tornado um lugar aberto para qualquer tipo de debate e até para a famosa troca de ofensas entre os apoiadores ou haters de políticos ou partidos. No entanto, a tal intolerância, a falta de respeito e as agressões extrapolaram a web e chegaram a um dos candidatos à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi vítima de uma facada que quase lhe custou a vida. Ele foi levado às pressas para a Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que era a cidade, onde o candidato realizava os compromissos de campanha. Foram 4 horas de cirurgia para corrigir as lesões causadas pela facada e salvar a vida de Bolsonaro. O autor do crime foi preso em flagrante e disse ter recebido uma ordem de Deus para assassinar o candidato. Eu acho que não foi. Você acha? Cara, Nossa. eu acho que ele não recebeu essa Eu ordem. acho tenho que de Deus. plena A gente tem várias coisas para certeza. falar sobre isso, né? Até porque a notícia não é de hoje, mas os desdobramentos a gente pode falar sobre isso. Mas assim, acho que é por isso que tanta gente coloca em descrédito questões relacionadas à religião, porque tem malucos que usam o nome de Deus para fazer maluquices, entendeu? Não vai lá, mata alguém e fala, não, fiz isso aqui em nome de Deus. Cara, da onde, Loucura, entendeu? Né? Lembra aquele cara que entrou lá naquela escola do Realengo aquela vez também? Sim. Falou que foi lá fazer em nome de Deus. Então, enfim. Bom, a gente sempre fala sobre intolerância aqui, exatamente política, como a gente está comentando agora, a gente fala... Isso acontece na vida real, física, mas agora com as redes sociais, internet, muito mais ainda, né? Agora, assim, passou pela cabeça de vocês em algum momento que isso fosse extrapolar e essa agressão fosse acontecer aí não só verbalizada, mas corpo a corpo, tipo uma facada, né? Sua pergunta foi se passou pela minha cabeça. Passou, de verdade. Eu acho que está tão polarizado há tanto tempo que em algum momento você fala assim, cara, será que alguém vai morrer por causa Na disso? minha Antes cabeça disso- também passou, já teve o atentado lá, a caravana de Lula, o ministro, relator da Lava Jato Meses também, atrás já, né? isso, no início do ano, o relator da Lava Jato, o Edson Fachin, também, a família dele foi ameaçada, e a gente viu também o caso aí da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, também por questão política, né, que ela faleceu. E até hoje ninguém sabe que foi, quem foi, porque... né, a confirmação do caso a gente ainda não sabe. Você lembrou aí do caso de Lula, né? Agora tem essa facada do Jair Bolsonaro. Como vocês colocariam essas ações e tantas outras em relação à nossa democracia? Uma atitude extremamente polarizada, num país democrático, um país que saiu de um processo de ditadura muito forte, ainda muito marcante, né? Cicatrizes ainda, quem sabe, aberta para muitas pessoas. E a gente vê uma situação dessa onde não passou do discurso, né? Onde não só ficou no discurso, mas teve uma agressão e com intenção de Assim, morte. não é um processo novo isso, né? Você para analisar a história, não é novo essa questão do discurso político ou das diferenças políticas se transformarem em momentos, seja de campanha ou em outras situações onde um governo já está em curso, das pessoas quererem matar umas às outras. Isso há quanto tempo, Não, né? novo não é, mas a gente veio de um progresso, né? Então, mas aí é que está o ponto. É por isso que eu volto a dizer, o fato de ter uma democracia Não significa nada? não significa nada nesse processo, porque as pessoas, elas polarizam e elas se apaixonam por aquilo que elas acreditam Leite. e tomam essa... Eu vou voltar no tempo numa democracia que é a democracia mais antiga que a gente tem em vigor ainda até hoje no planeta Terra, que são os Estados Unidos. Pega a Abraham Lincoln, que foi um presidente dos Estados Unidos. Pensa, lá atrás, mais de, acho que dá para colocar aí uns 100 anos, como ele se posicionava contra a abolição da escravatura, ou a favor da abolição da escravatura, né, nos Estados Unidos, quando ele conseguiu tudo isso, e aí teve, né, a guerra, a guerra civil nos Estados Unidos, mataram o presidente, um ator que era partidário do partido, se eu não me engano, era o Democrata, e o Abraham Lincoln era do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, ele era contrário a isso, e aí o presidente estava lá num teatro, ele entrou, deu um tiro no presidente, matou o presidente, pulou lá no meio do teatro, gritou alguma coisa lá, que eu não lembro o que era, mas como se fosse um grito de ordem do partido que ele acreditava,
e saiu correndo. E, inclusive, acho que, se eu não me engano, foi a partir daí que inventaram o FBI lá nos Estados Unidos. Mas, assim, isso é uma coisa que não é nova, mas realmente todas as vezes que acontece, a gente fica impactado, entendeu? É porque, na verdade, a democracia realmente não garante essa... Eu acho até que esse debate deve existir. Agora, a convivência democrática tem que ir além disso. Não chegar a esse nível de sair agredindo as pessoas, matando as pessoas. Porque as pessoas falam muito sobre polarização. E, assim, não existe problema nenhum na polarização. Exatamente. Tem problema que você gosta da esquerda, o outro gosta da direita. Nos Estados Unidos tem uma polarização que é mais evidente do que no Brasil, por exemplo, porque aqui a gente tem 35 partidos. Nos Estados Unidos são vários também, mas são 2 que têm representação de verdade, né? Então, há uma polarização, é polo, né? Um polo de um lado, outro polo do outro. Não tem problema nisso. O problema é o extremismo, o problema é a falta de civilidade, o problema é a tentativa de imposição das suas ideias sobre os outros, ao ponto de que, se o outro pensa de maneira diferente da sua forma de ver, então ele está errado porque você tem a visão correta e aí você tenta sufocar a voz do outro. Esse é que é o grande problema. E aí, uma coisa interessantíssima nessa discussão é ver que, dentro desse mundo de partidos políticos que a gente tem no Brasil, não tem um partido isento de problemas. Não tem um partido que já esteve no governo e que tenha feito 100% das coisas corretas, e não tem um partido que tenha sido parte do governo e que tenha feito 100% de coisas erradas. Porque na polarização, a gente teve PT e teve PSDB comandando o Brasil nos últimos anos. E a gente tem gente enrascada até o pescoço, metida em lama até o pescoço, dentro dos dois. E não só dos 2 partidos, mas nas alas partidárias que apoiaram, tanto um quanto o outro. O MDB, por exemplo, que apoiou os 2 e dependendo de conforme for o resultado, vai apoiar o próximo. Então, o que as pessoas precisam entender é que não vale a pena brigar, bater, xingar, desfazer amizades, desfazer relações familiares por causa de um partido político. Eu acho que essa discussão tem até a ver com a nossa cultura brasileira. Todo mundo fala, né? Não se discute religião e política. E realmente, nas escolas, enfim, a gente não tem o costume de discutir política com consciência, sendo consequente. E isso acaba refletindo, inclusive, na postura que as pessoas têm. E uma coisa que eu queria até perguntar para vocês eu acho que a fake news também influenciou muito nessa questão, nesse debate tão acirrado que a gente está vendo na eleição esse ano. Que é tanto de notícias falsas, que as pessoas acreditam. E aí, em relação a um partido, em relação a outro, que eu acho que acaba deixando aí todo mundo nervoso. Vem bem ao encontro do que a pessoa tá alimentando no coração. Agora, uma análise que eu fiz, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês, da seguinte maneira. Tenho eu a impressão, baseada até em algumas coisas que eu li e vi como referência, de que os discursos dos próprios candidatos também infla, de certa forma, essa intolerância e essa polarização. Tudo bem que vocês comentaram, não é uma coisa nova, não é novidade. Tanto não é novidade que muitas guerras começaram, tiveram o seu começo por conta disso. Porque houve uma parte que não teve a tolerância com a outra e daí resolveu criar uma guerra. A gente pode lembrar do nazismo e tantas outras histórias, como atualmente na Síria, por exemplo, por causa dessa polarização. Muitas pessoas estão sendo expulsas, né, da sua casa, sendo aí jogadas no mar, vamos dizer assim, por conta dessa situação política onde não há um diálogo, onde não há uma conversa. E eu tenho a impressão que os próprios discursos dos candidatos, eles influenciam nisso aí. Eu não sei, o Leite sempre tem uma memória muito boa aí para poder lembrar dessas questões políticas. Houve um tempo em que o discurso era um pouco mais ameno, mais talvez mais de diálogo. E agora, de repente, a gente tem um mais acirrado com Donald Trump, né, que foi bastante marcante, conseguiu ser eleito. E eu tô vendo você fazer assim, ó, você já vai dizer, calma. E eu ouvi assim de um analista de comunicação que essa é uma estratégia que é usada de uma pessoa, por exemplo, que não é tão conhecida e quer chamar a atenção para o seu discurso, e daí ele usa esses discursos assim meio intolerantes para chamar a atenção para si. Eu acho que tem tudo isso que você falou. Eu só discordaria na questão de dizer assim, acho que em algum momento isso já foi melhor.
Não acho. Eu acho que hoje, exatamente por conta de redes sociais, etc., a gente tem acesso mais rápido a uma quantidade muito maior de informação. Aí parece que tem muito mais coisa ruim ou polarizada ou com um determinado tipo de discurso acontecendo do que em outros tempos. Mas se você analisa um pouco a história, você vai ver que esse lance de discursos inflamados e de você se posicionar contra, você vai ter isso em diferentes lugares, inclusive aqui no Brasil. Tá, eu estava mas você lembrando não acha recentemente, que eu tô ouvindo um podcast sobre a história dos presidentes, que eu tô achando muito interessante, porque tem muita coisa que se repete. Então, por exemplo, no final da República Velha que a gente teve, né, no começo do século XX ali, 1900, eu acho que foi por volta de 1929 a campanha, porque foi em 1930 que o Getúlio Vargas entrou. Estava tendo campanha política e aí um dos candidatos à vice-presidência da República, que era governador do estado da Paraíba, o João Pessoa, ele foi assassinado no meio da campanha. Não tinha necessariamente a ver com o processo da campanha, mas as pessoas estavam tão inflamadas com uma série de problemas que estavam acontecendo no Brasil e polarizações, etc., que a situação foi tão doida e tão intensa que o que acabou acontecendo é que alguém tomou o poder à força. E, em 1930, ele foi o Getúlio Vargas. Então, assim, você teve a morte de uma pessoa que era um governador de um estado e que era candidato à vice-presidência da República, numa época que você escolhia presidente e vice separado. Então, assim, não é um fenômeno novo esse negócio de polarização, discurso de ódio e, inclusive, pessoas querendo se matar no Brasil, mas no processo eu democrático. acho que o que a Suzane quis dizer não é que não existisse esse discurso polarizado, mas é essa proporção. A gente evoluiu com essa questão do debate democrático, do respeito, Sim. e, de repente, a gente vem de novo para essa questão Olha, da mas não- agressividade. Eu diria que não, exatamente porque, isso, porque só- assim, ó, 30 anos atrás, a gente está completando o 30º aniversário da Constituição, agora em outubro. Uhum. 30 anos atrás, a gente saía do processo da ditadura militar, né? Que alguns dizem que não foi ditadura, mas enfim, daquele período 21 anos, militar. A gente estava saindo desse momento, que era um momento acirradíssimo, né? Um momento em que pessoas eram mortas e pessoas matavam em nome dos seus ideais. Tanto Tinha guerrilha no Brasil, quanto do outro. Guerrilha armada no Brasil. Isso tem 30 anos, tá? Aí vem a redemocratização e aí a gente tem as campanhas políticas, a gente tem a eleição do Collor, aquela campanha política nossa, o que era aquilo, né? Se degladiavam na televisão. Os candidatos. Então, não digo que a gente está piorando, ou porque antes o discurso era melhor, a campanha era mais tranquila, o pessoal era... Não era. Bom, novo ou velho, né? A questão do nosso tema aqui, o importante é a gente ressaltar que a intolerância, essa polarização nunca vai nos levar a lugar nenhum. É claro que todo mundo tem direito de ter as suas escolhas, os seus pensamentos, os seus ideais, mas o diálogo sempre vai ser a solução. Eu tenho que ir para o intervalo, mas assim que nós voltarmos, o André Leite vai conduzir nossa discussão sobre estereotiparmos as pessoas por conta da sua cor, do seu país de origem ou até pela classe social. Então, fique com a gente. Não, são só 2 minutinhos, a redação volta já.